Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com firmeza às declarações do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, do PSL. Num vídeo, o deputado diz que se o pai dele, Jair Bolsonaro, ganhasse no primeiro turno e fosse impedido de assumir por um motivo menor, bastariam um soldado e um cabo para fechar o STF. Hoje, o candidato Jair Bolsonaro pediu desculpas formais ao Poder Judiciário em nome do filho. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento que Os ministros reagiram a este vídeo, gravado durante uma aula num cursinho do Paraná, antes do primeiro turno das eleições. O deputado Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. Eduardo Bolsonaro falou sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Bolsonaro por motivo de menor importância e disse que seria fácil fechar o Supremo. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Depois da grande repercussão do vídeo nas redes sociais, ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram as declarações de Eduardo Bolsonaro. Consideraram um ataque à democracia. O ministro Celso de Mello, decano do STF, escreveu ao jornal Folha de São Paulo que a declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem o tipo irresponsável de parlamentar cuja atuação no Congresso, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição. E disse que votações expressivas do eleitorado não legitimam investidas contra a ordem político-jurídica. E escreveu ainda: sem que se respeitem a Constituição e as leis, a liberdade e os direitos básicos do cidadão restarão atingidos em sua essência pela opressão do arbítrio daqueles que insistem em transgredir os signos que consagram o Estado democrático de direito. Hoje, num evento sobre os 30 anos da Constituição em São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também criticou as afirmações de Eduardo Bolsonaro. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. E que confirma uma das frases mais importantes de um dos grandes democratas e um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O ministro defendeu que a Procuradoria-Geral da República abra um inquérito para investigar as declarações. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, se manifestou em nota assim que desembarcou no Brasil vindo da Itália. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito, que não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo, que o país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição, e que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, disse que planeja medidas judiciais. Eu não sei quais as ações cabíveis. Os advogados estão estudando as ações cabíveis. Mas todas as ações nós vamos impetrar porque é a defesa do Estado democrático de direito, das liberdades individuais. Como é que as pessoas vão se sentir seguras saindo às ruas se ele ameaça a integridade das pessoas que se opõem a ele? Ontem, Eduardo Bolsonaro deu explicações numa rede social.
disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação, sem qualquer fundamento, da candidatura de Jair Bolsonaro, que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua e que, se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Esta tarde, Jair Bolsonaro se desculpou pelo que o filho disse. Isso ocorreu há 4 meses, eu não tinha conhecimento realmente. Ele disse que respondeu uma pergunta sem pé nem cabeça, até houve a palavra brincadeira no meio daquilo. Conversei com ele, ele reconheceu o seu erro, pediu desculpas. Eu também, em nome dele, peço desculpas ao Poder Judiciário. Não foi a intenção dele atacar quem quer que seja. E eu espero que, como todos nós podemos errar, né, que os nossos irmãos do Poder Judiciário dê por encerrado essa questão, que, afinal de contas, nós precisamos do Poder Judiciário e muito para levarmos avante as boas políticas para recuperar o nosso Brasil. Eu pretendo, uma vez eleito, visitar o chefe dos poderes, né? O Toffoli é um dos primeiros da lista que eu pretendo visitar, para exatamente fazer uma aproximação, porque quem decide o destino do Brasil não é o Executivo ou o Legislativo, o Judiciário também faz parte disso. E todos nós precisamos nos irmanar para exatamente buscarmos solução para esses problemas.